Zaidan, a gente falou do presidente Lula e aí começa, é isso que você comentou, né? Por que o Alckmin não assumiu essa história toda? É uma das derivações de assuntos correlatos, porque tem a outra, né? Acende a luz vermelha para 2026, a luz amarela para 2026 e tal. E todo mundo, claro, pensa lá na frente, pensa em 2026. Um dos aspectos de 2026 envolve outro provável, bem provável candidato, já se anunciou assim, que é Ronaldo Caiado, que hoje recebeu a surpresa de estar inelegível pelos próximos 8 anos, pelo menos pelo Tribunal Eleitoral lá de Goiânia. Vamos ouvir a Emily Viana, que vem de Goiás, para falar exatamente disso. Fala, Emily. Olá, boa tarde. Abraço para você, Ronald, Zaidan e a todos os ouvintes que nos acompanham. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral de Goiás determinou hoje a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado por 8 anos, após condená-lo por abuso de poder político durante as eleições municipais deste ano aqui em Goiânia, em decisão de primeira instância. Nessa mesma decisão, a juíza Maria Umbelina Zorzetti cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, e também da vice dele, Cláudia Lira. À condenação ainda cabe recurso. A sentença aponta que Caiado utilizou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para realizar jantares com lideranças políticas em favor da candidatura de Mabel logo após o primeiro turno. Segundo o documento, os eventos contaram com a utilização de bens públicos, incluindo alimentos, bebidas e também serviços de servidores estaduais. As defesas de Caiado, Mabel e Cláudia negam irregularidades e afirmam que recorrerão da decisão. Em nota, Mabel classificou os encontros como reuniões institucionais para o fortalecimento de estratégias de governo e parabenização de candidatos eleitos. Já Caiado reforçou que os eventos não tiveram caráter eleitoral. Por sua vez, o advogado de Fred Rodrigues, do PL, candidato derrotado no segundo turno e responsável pela denúncia, elogiou a decisão e considerando-a sólida e fundamentada. O Ministério Público Eleitoral, que apoiou a denúncia de abuso de poder político, sustentou que os atos praticados pelos condenados comprometeram a normalidade e legitimidade também do pleito em Goiânia. Vale ressaltar que a disputa no segundo turno culminou com a vitória de Mabel sobre Fred Rodrigues, com 55,5% dos votos válidos. Eu volto com vocês. Valeu, Emily. Obrigado pelas suas informações. Muitos acreditam que isso pode cair rapidamente nas próximas... Tem ainda recurso lá em Goiás e depois o TSE seria o recurso natural. E eu li alguns comentários falando, mas isso para outras situações em que há o poder político influenciando no resultado da eleição é pequeno, porque foi um jantar que aconteceu ali e impactou poucas pessoas. A decisão da juíza foi de que aquilo foi para as redes sociais e foi potencializado. E aí, Zaidan, o que acontece com o Caiado, hein? Não, o fato de atingir diretamente poucas pessoas não quer dizer coisa alguma. O importante é a natureza do evento. Se você usa estrutura pública, ou seja, aquilo que é pago com dinheiro do contribuinte goiano, se você usa o poder político que é conferido, que é delegado pelo eleitor goiano para fazer campanha, para um evento de campanha, não importa se é um evento direcionado ao público ou para buscar o apoio de lideranças políticas, e essas, sim, podem fazer com que uma campanha popular se estabeleça, ou se intensifique, ou se fortaleça. E há um outro aspecto, que é o fato de que eles próprios divulgaram isso, né, em suas redes sociais. Então, aí já ganhou um caráter de algo público, que foi tornado público. Mas, repito, isso até é indiferente. A questão é, você usou ou não usou estrutura pública com dinheiro do contribuinte, portanto, para fazer um evento eleitoral, o que a lei veda. Mas tem aquele caso, não, há vários, há milhares de casos, e a possibilidade de que o recurso seja bem sucedido é muito grande, porque na maioria dos casos tem ocorrido a revisão, seja do TSE e em alguns casos até do Supremo. Quando o caso avança do TSE
para o Supremo. Ele vai do Tribunal Regional para o Tribunal Superior e muitas vezes, e hoje não é difícil você encontrar ali algo que dê aquela discussão caráter constitucional, ou seja, coloque em dúvida a decisão, a pertinência constitucional da decisão, aí você leva para o Supremo. Se essa discussão é pertinência constitucional, leva para o Supremo. E várias vezes essas decisões foram revistas. No Rio de Janeiro, Mato Grosso, e pode ocorrer, a chance é grande. Mas há também o fato de que no caso do Bolsonaro, por exemplo, não foi um evento público, diretamente público, mas que tinha, no entendimento da Justiça Eleitoral, caráter eleitoral, porque era uma reunião de embaixadores, onde o tema era o sistema eleitoral brasileiro. E isso, inclusive, depois foi visto como maneira de buscar apoio internacional para eventuais contestações. Contestações que, por sua vez, iriam se inserir em algo muito mais amplo, que era uma tentativa de golpe de Estado. Essa foi a interpretação do Judiciário. Mas a inelegibilidade do Bolsonaro em si, ela nem é com esse fio sendo estendido. É basicamente em razão da reunião e uso de instalações públicas e da função de presidente da República. Então não é desprovido de lógica ou de precedente jurídico a decisão da juíza, mas que há uma enorme possibilidade disso ser derrubado, não há dúvida. E também acho, Ronald, que a pena deveria ser diferente. Se de fato ocorreu, se a interpretação dela é que houve crime eleitoral, então a inelegibilidade deveria ser de quem organizou, de quem patrocinou, de quem recepcionou, no caso Caiado. Mas para o prefeito eleito e a vice eleita, deveria ser a impossibilidade de tomarem posse. Ou seja, contestando a eleição em si, porque você pode ter influência desse acontecimento no resultado eleitoral. Porém, isso só vai acontecer depois de esgotados os recursos. Então ele vai tomar posse, a vice tomará posse, vão administrar Goiânia até que haja uma decisão definitiva e, repito, com enorme chance de uma revisão em instância superior. E ali é um embate, né, Zaidan, com uma característica do que se configura à direita, né? Ou quem vai nesse flanco aí da direita. Se o Tarcísio não é candidato, e em não sendo candidato em 2026, e o Bolsonaro está inelegível, é um ramo que tem o Caiado ali como uma das figuras, né? Que talvez deve ter Pablo Marçal como uma das figuras e tal. Isso mexe um pouco com o jogo, né? Do que está se desenhando para 2026. É claro que hoje, no cenário atual, a candidatura do Caiado, já anunciada por ele mesmo, né, a presidência, é uma candidatura fraca, né? Pode se fortalecer. Nós já vimos isso acontecer, né? Quando o Fernando Collor lançou lá a candidatura dele, era visto como uma aventura. E ele foi eleito. Mas são as circunstâncias que determinam isso. Hoje, no cenário atual, nas circunstâncias atuais, é uma candidatura eleitoralmente fraca, em nível nacional. Agora, saiu 2-0 lá, né, Ronald? Saiu 2-0, mas eu acho que vai ter alguma revisão ali de impedimento. Vamos ver o que vai ser, porque no lance original pode estar o jogador do Pachuca um pouquinho adiantado. Vamos esperar aí, mas sai o segundo gol do Pachuca com 21 minutos do segundo tempo. Ah, que venham as férias, né? Mas viu, Ronald, então não é uma candidatura que seja muito relevante, mas isso depende das circunstâncias, né? Por outro lado, o União Brasil, o PSD, que já organiza uma espécie de aliança para 2026, provavelmente vão fechar com o candidato desse campo que tem muita chance eleitoral. E provavelmente será o Tarcísio de Freitas, né? Claro, o Tarcísio pode até desistir, querer reeleição, seguir conselhos para que tenha mais 4 anos em São Paulo, ou tente se eleger para mais 4 anos em São Paulo. Mas hoje ele é o candidato mais forte desse campo político na ausência do Bolsonaro, que está inelegível, né? E continuará inelegível.